Olá amigos, tudo bem? Que grande prazer estar aqui com você. Se você está aqui é porque você realmente quer aprender sobre vinho. Olha, e tem uma notícia para você. Você não é mais iniciante não. Você já sabe degustar. Você já passou pelo nível 1, então você já sabe degustar. Você já sabe como o vinho é feito. Você já sabe a importância do terroir na qualidade do vinho, da boa uva, de como a uva é produzida. Você sabe também a história do vinho. Você é um craque. Agora chegou a hora de ser um expert em vinho. Nós vamos para o próximo nível. Eu vou te levar lá. E a aula de hoje, a primeira desse nível 2, é sobre as castas, sobre as uvas. Vamos finalmente entender as uvas. Agora nós sabemos como é que a uva é feita, nós sabemos como é que o vinho é feito, mas vamos entender o que é que uma uva A transmite para o vinho, o que é que a uva B transmite para o vinho. Naturalmente não podemos falar de todas as uvas, são milhares e não dá para fazer isso, porém pelo menos as principais, as chamadas internacionais, a gente vai estudar. E como sempre, a gente começa pelo branco, do mais leve ao mais encorpado, sempre. Vamos às brancas. Vamos lá. Então, castas internacionais brancas. O que é que nos diz o slide aqui? As castas internacionais são aquelas que, por serem plantadas em vários países, já estão disseminadas internacionalmente. Sim, porque cada casta tem sua origem. Em sua terra de origem, ela domina, naturalmente, ela deve ter vários hectares plantados, etc. Mas aí ela começa a ser exportada. Aí começa a ter vários hectares em outra região, em outra ainda, em outra ainda, em outra ainda. Quando você vai fazer a conta, tem muito mais fora de sua região de origem que é onde ela nasceu. Então já virou uma casta internacional. Não podemos falar dela como uma casta, né, de uma região. Então, basicamente, quando é que consideramos ela internacional? Quando temos mais área plantada desta casta fora de sua região de origem que dentro dela. Muito bem, essa disseminação pode ser explicada por vários motivos. Ou a boa adaptabilidade da planta, que tem uma boa adaptabilidade a vários solos diferentes, a vários climas, onde plantou ela dá, essa pode ser uma situação. Naturalmente, as diferentes terroirs, adaptabilidade, portanto, a vários terroirs, ou então o desempenho qualitativo muito interessante. O pessoal faz de tudo para adaptar determinada casta porque quer aquele tipo de vinho, seja porque é um vinho muito bom, seja porque é um vinho muito fácil de vender, seja porque é um vinho talvez bom, talvez fácil de vender e também bem barato de se produzir. Esses fatores também são importantes. A gente gosta de pensar no vinho como uma paixão, aliás, eu sobretudo, mas tenho certeza que você também chegou até aqui, né? Então a gente pensa sobre ao vinho como muito interessante, a cultura, a história, a paixão para o vinho, etc. Mas tudo isso faz sentido se há um comércio que sustenta o negócio. Se não tiver alguém querendo comprar, disposto a pagar, e outro que vai cobrar o preço justo para que possa também recuperar o dinheiro investido e daí perpetuar o negócio, nada disso poderia existir. Então, não podemos esquecer também a parte comercial. Primeira uva, qual é? Já tinha adivinhado, penso eu. Se a gente fala de uva branca, qual é a primeira? A primeira é a Chardonnay, lógico. A mais importante, a mais popular, as mais difundidas, a mais plantada, etc, etc. A mais celebrada e tudo mais. Chardonnay realmente ela é plantada praticamente no mundo todo. Onde tiver vinhedos, onde tiver vinho, pode ter certeza que se não tiver Chardonnay, está ali por perto. Aromas varietais. Esses são aqueles aromas primários do qual nós falamos naquele nosso módulo 0, né? Os aromas primários da Chardonnay são muito variados, todos ligados à casta, mas não todos presentes dentro de todos os seus vinhos. Vou me explicar melhor. Existem perfis que a Chardonnay assume de acordo com o terroir onde ela é plantada. Por exemplo, um dos principais terroirs da Chardonnay é Chablis, a região de Chablis. Na região de Chablis, seja pelo clima relativamente frio, e seja também pelo subsolo muito rico em calcários e minerais, ela assume um perfil muito mais de acidez pronunciada, muito mais de aromas que estão ligados, por exemplo, a maçã verde, abacaxi verde e aromas minerais. Isso por conta do clima. Já se você for naquelas áreas mais quentes, tipo por exemplo a Califórnia, tipo por exemplo a própria Argentina, alguns vales do Chile, certamente a Austrália também, aí o perfil aromático da Chardonnay, que está
aqui está registrado, muda, vai mais para uma manga, vai para um abacaxi mais maduro, a maçã verde desaparece, poderá aparecer uma maçã golden, poderá aparecer até melão, mamão, né? Ou seja, aromas de tipo tropical e de fruta mais madura. Portanto, o clima quente favorece o aparecimento de aromas de fruta mais madura e o clima frio de aromas de fruta mais verde, né? Isso é importante até para entender o estilo do vinho. Não é comum só a Chardonnay, mas o Chardonnay é um exemplo emblemático. A Chardonnay é uma casta que dá um vinho de muita estrutura, de muita elegância. Se você quiser fazer um grande champanhe, use mais Chardonnay do que Pinot Noir, porque é ela que vai dar a elegância, a estrutura, que tem os aromas que enriquecem mais o vinho com o passar do tempo. A Chardonnay é uma casta que se dá super bem com a barrica de carvalho. O Chardonnay mais caro do mundo, com certeza, são os Grand Cru da Borgonha. Grand Cru da Borgonha, todos eles são afinados em carvalho. Todos eles fazem a fermentação malolática e são afinados em carvalho. Então, nós temos, basicamente, uma casta multifaceta. Tanto você encontra Chardonnay de R$30, os mais baratinhos, assim como você encontra Chardonnay de R$3.000, que são os grandes e os mais caros. Essa é uma Chardonnay extremamente bonita, muito linda, uma vigorosa, e essa é a região de Chablis, onde a Chardonnay impera, onde a Chardonnay realmente manda. Em Chablis praticamente só tem Chardonnay. Tem algumas outras castas brancas, mas muito pouco, não representa quase nada. É 100% Chardonnay, e é onde a Chardonnay apresenta seu perfil mais, vamos dizer assim, mais austero, mais verde, mais assim, frutas mais verde e tudo mais. Vamos em frente, a segunda casta, Sauvignon Blanc, também muito plantada ao redor do mundo. Hoje em dia, Sauvignon Blanc está um pouco a casta da tendência, o branco da tendência, já foi a Chardonnay, o período de ouro da Chardonnay já passou, continua sendo importante, mas não está mais no topo das preferências. Hoje é a Sauvignon Blanc. Mundo afora, estou falando, tá? A Sauvignon Blanc tem um perfil aromático muito mais variado. Ela é mais associada a frutas menos maduras e é muito comum encontrar um perfil herbáceo na Sauvignon Blanc. Herbáceo seria basicamente o xixi de gato, que na verdade é um aroma meio complicado, mas nós aqui no Brasil podemos associá-lo ao aroma da arruda, que é muito comum. Aroma de arruda, aroma de mato, aquelas ervas de mato de beira de estrada, depois da chuva, aquele aroma mais de ervas verdes, é muito comum na Sauvignon Blanc isso aí. Folha de tomate também, casca de pomelo, limão, casca cítrica, né? Casca de cítrico, aroma cítrico. Manga, banana muito mais raro, pedra focaia poderá aparecer, maracujá, sobretudo nos colheita tardia, no Sauvignon Blanc, que tem um perfil mais adocicado, aparece muito maracujá. O vinho chileno, o Sauvignon Blanc chileno, até poucos anos atrás era dominado pela maracujá. Depois os chilenos descobriram, veremos inclusive nesse módulo. Depois os chilenos descobriram, nesse nível, desculpe, próximo módulo. Depois os chilenos descobriram os seus terroirs frios, resolveram explorar o lado frio da Sauvignon Blanc, dos vinhedos, e a Sauvignon Blanc aí demonstra um perfil menos de maracujá e muito mais ligado ao herbáceo e, sobretudo, ao mineral. A Sauvignon Blanc é muito elegante. O berço da Sauvignon Blanc é a França também, e tem muito bom Sauvignon Blanc, talvez o segundo melhor depois da França, na Nova Zelândia. No Chile também se faz bom Sauvignon Blanc, na África do Sul também. Fina e elegante. Essa é a Sauvignon Blanc. Essa é a Sauvignon Blanc em Sancerre, no Val de Loire, provavelmente o lugar mais famoso da Sauvignon Blanc. Portanto, um perfil muito mineral da Sauvignon Blanc daqui. E nós temos também Sauvignon Blanc no Chile. Esse aqui é um vinhedo de altitude, esse aqui fica em Alto Cachapoal, ou seja, no Vale do Cachapoal, porém do lado dos Andes, do lado da cordilheira, não próximo do litoral, mas sim próximo da cordilheira. São 1.200 metros de altitude e é um Sauvignon Blanc extremamente muito bom, muito interessante. Sauvignon Blanc raramente faz barrica de carvalho,
faz às vezes em Bordeaux, porque em Bordeaux eles têm um estilo diferenciado, então a Sauvignon Blanc de lá, dos Chateau de Pessac-Léognan, de Grave e Pessac-Léognan, a Sauvignon Blanc de lá passa em barrica de carvalho, mas normalmente pelo mundo afora não tem carvalho na Sauvignon Blanc. Riesling. Riesling é uma grande casta, Riesling é uma grande uva branca, é uma uva que dá um vinho de primeiríssima qualidade, tem quem diga o mais nobre vinho branco do mundo. De qualquer forma, nos grandes Riesling aparecem os aromas minerais de hidrocarburo, as trufas brancas, os aromas minerais mesmo, nos grandes Riesling. Do contrário, nos Riesling mais comum, mais econômico, nós temos abundância de pêssego de polpa branca, damasco. Atenção, damasco e pêssego a gente entende a fruta, tá? Não a fruta seca. Flores do campo, floral, é considerado uma casta aromática, muito elegante, propensa ao envelhecimento. Seu berço é a Alsácia, na Alemanha também se faz excelente Riesling, sobretudo os Riesling de colheita tardia, os Riesling doce. Mas a Riesling se encontra pelo mundo afora. Muito bom o Riesling da Austrália, está começando no Chile alguma coisa também, na Califórnia alguma coisa também, mas destacaria o da Austrália, para além dos alsacianos. Um detalhe, no Chile também tem uns Riesling de primeira, só que é pouca coisa, não é muito plantada, mas se consegue-se um chileno da Riesling de primeiríssima qualidade, realmente um pouco mais caro. Uma coisa, a Riesling não se trabalha com barrica de carvalho, é bem plantado ao redor do mundo. Essa é a casta Riesling, né, como aparece o cacho, e aqui como ela aparece no Mosel, na Alemanha, esse vinhedo escarpado, né, que vocês podem ver, apreciar nessa foto, nessa beira de rio. Esse aqui é o Mosel, na Alemanha, e esse aqui é a Alsácia, vinhedos durante o inverno. Vocês devem ter notado que eu não estou falando do estilo do vinho. Como é que se apresenta o vinho da Riesling? Como é que se apresenta o vinho? No limite do possível a gente fala disso, mas existem tanta possibilidade da gente fazer um vinho diferente com a mesma uva que fica muito difícil a gente conversar sobre um estilo dado pela uva, unicamente pela uva. É claro que o estilo da Riesling é o estilo aromático, o estilo da Sauvignon Blanc também é um estilo bastante aromático, embora não seja uma casta aromática. E a Chardonnay tem um estilo mais amplo, menos aromático e mais assim, mais de estrutura de vinhos mais um pouco mais encorpado. Só que como existem tanto estilo de vinhos diferentes, que a gente não tem como tantas formas diferentes de vinificar certas uvas, que não tem condições de dar um estilo e seguir ele como padrão. Não tenho como dizer para você que a Chardonnay é mais encorpada que a Sauvignon Blanc. Em tese a Sauvignon Blanc é mais leve do que a Chardonnay. A Sauvignon Blanc você geralmente serve com entradas frias, a Chardonnay você serve com um peixe gordo na manteiga, por exemplo, que uma Sauvignon Blanc talvez não consiga, não alcance. Depois você, baseado nisso que eu acabei de lhe falar, vai escolher um Chardonnay de R$30, achando que é mais estruturado que um Sauvignon Blanc cru do Val de Loire, o que absolutamente não é. Então fica muito ligado, sabe, ao estilo com que a casta foi tratada, fica muito limitado. Eu prefiro não dar um estilo de cada uva para evitar que você tenha tendência a generalizar. Já vi muitos alunos dizendo que se Merlot é mais leve que Cabernet Sauvignon, então esse Merlot de R$500 certamente será mais leve que esse Cabernet Sauvignon de 50, o que não faz o menor sentido. Ok? Entre um Cabernet de 500 e um Merlot de 500, o mais encorpado é o Cabernet, o Merlot é mais leve. Sim, mas se são categorias diferentes, a situação já facilmente se inverte. Isso que nós temos que ter em mente. De qualquer maneira, a Chardonnay é mais estruturada, é mais encorpada, a Sauvignon Blanc é a mais leve das três que nós vimos até agora, a Riesling é aquela que tem uma boa estrutura que não é dada com a barrica. E tem das três também envelhece muito bem. A Chardonnay, quando é em barrica, envelhece bem, a Riesling envelhece bem. A Sauvignon Blanc não é dada muito ao envelhecimento, a não ser que seja um grande. E essa outra aqui é a casta mais perfumada do mundo, é a casta aromática por definição.
Gewürztraminer, aqui só botei 2, perfume de rosa e lixia, mas na verdade a gente poderia botar ali e cansar de botar, porque o que tem de flores aí dentro tem todas. Tem 10 de rosa, tem o jasmim, tem o gerânio, muito potente por sinal, tem flores brancas, tem flores amarelas, tem um perfil aromático tão variado que você tem dificuldade, nos bons Gewürztraminer você tem dificuldade de contar tantos que eles são. Eles aparecem mais rápido do que você pode descrevê-los. É uma coisa impressionante, é o vinho mais aromático que a gente conheça e aromas bons de altíssima qualidade. Chega até a ser um pouco enjoativo, porque é tão perfumado que fica aquela coisa até excessiva. Portanto, muito aromático, cores intensas, é um vinho que apresenta cores bem douradas, bem intensa, é um vinho de bom corpo, baixa acidez, não tem muita acidez, a Gewürztraminer em si. As 3 castas que nós vimos antes, todas as 3 são bem providas de acidez. Sauvignon Blanc um pouco mais do que as outras, o Riesling também, a Chardonnay mais corpo do que acidez, Gewürztraminer mais corpo e estrutura do que acidez. A Gewürztraminer, a Gewürztraminer tem uma história interessante, mas vamos deixar essa história para contar em outro momento. Não, eu vou contar. Bora. A Gewürztraminer é o seguinte, vamos voltar para cá que a gente faz a leitura. Gewürztraminer. Vocês sabem que os alemães gostam de palavra composta, né? Então é assim. Gewürz significa especiado, de especiaria, remete a especiaria. Tramin sufixo significa que faz referência a trame, ou seja, o especiado de trame, que se encontra em trame, que está em trame. Os franceses dizem, a Gewürztraminer é uma casta alsaciana. Os alemães dizem, tá tudo bem, mas a grafia é alemã. Os italianos não dizem nada. Mas Tramin é a tradução no idioma alemão, austríaco, digamos assim, melhor dizer, no idioma do Tirol, da cidade de Termeno, que fica na Itália. Fica na Itália, na região do Alto Adige, no extremo nordeste da Itália, já divisa com a Áustria, de bilíngue, inclusive região bilíngue, eles falam austríaco, falam tirolês, que é um dialeto austríaco também, um dialeto alemão. E, basicamente, se a gente for pela descrição da palavra, é uma casta italiana, porque Tramin fica na Itália. Então, o especiado de Tramin, se é de Tramin, de Termeno é, e Termeno fica na Itália, nem fica na Alsácia, nem na Alemanha. Não fale isso para um francês, aconselho, não vai gostar. É uma historinha. Tanto é que aqui está a Alsácia, onde a Gewürztraminer impera, a Gewürztraminer, repito, tanto faz vinho seco como faz vinhos doces e vinho de sobremesa. E essa é uma belíssima Gewürztraminer, bem escura, rosada, é uma casta rosada, a cor dela é rosada mesmo, ok? Essas são as principais castas internacionais brancas. Te vejo na próxima, que a gente vai falar sobre as tintas. Um abraço.